Amigos, meu nome é Ronaldo Rangel e o professor Paulo Rogério Brenner me pediu para fazer uma apresentação para vocês sobre a teoria econômica do crime. Então, eu preparei aqui alguns poucos slides, se vocês me permitirem. Só um minuto, entrou. Tudo bem. E queria explicar algumas coisas prévias para fazer um pouco de sentido o que eu vou apresentar. Em primeiro lugar, eu não sou exatamente um especialista em teoria econômica do crime ou em criminologia ou qualquer coisa do gênero, mas eu tive a oportunidade de trabalhar como subsecretário de Segurança Pública no Rio de Janeiro há uma década atrás. E, naquela ocasião, nós implementamos vários dos conceitos do que hoje é consolidado como teoria econômica do crime. Tá? Então, eu vou tentar esclarecer essa passagem na secretaria e demonstrar um pouco de como é possível aplicar os fundamentos básicos da teoria no mundo real. Tá? Então, para começar, era importante esclarecer que a teoria econômica do crime, na verdade, é um ramo ou um sub-ramo do estudo da economia a partir do que a gente chama de economia comportamental. A economia comportamental, como o nome está dizendo, parte da análise do comportamento do agente econômico diante de determinadas situações. Diferente do conceito de racionalidade tradicional, a economia comportamental considera que o indivíduo é presumivelmente racional, tá certo? Ele, na verdade, tem uma certa racionalidade, mas ele é fortemente influenciado por questões que podem alterar esta racionalidade. Portanto, ele tem uma racionalidade limitada que, de qualquer maneira, pode ser estimada, pode ser previsível. Tá? Então, posso dar um exemplo, que é um exemplo clássico da economia comportamental. Por exemplo, se eu estiver devendo para vocês R$2.000 e fizer a proposta, olha só, eu vou te pagar os R$2.000 agora no dia 3, ou se você esperar um pouquinho, eu posso te pagar R$2.200 no final do mês. Tá? Precisa responder, mas pensa aí qual seria a sua alternativa. Receber o mais rápido, tá? Receber R$2.000 rápido, ou aguardar um pouco e receber 10% a mais. Tá? Bom, com base nisso, vamos pensar numa forma um pouco diferente. Vamos supor que eu lhe devo os R$2.000, só que eu tenho que pagar isso daqui a um ano. Tá? Aí eu faço a proposta, eu te pago em janeiro do ano que vem R$2.000, ou eu te pago em março R$2.200. Bom, parece que a racionalidade seria a mesma, mas se a gente levar ao pé da letra, não é. Porque no primeiro exemplo, o universo, o espaço temporal é muito curto e eu prefiro receber antes, tá certo? Então, eu prefiro receber os R$2.000 e abro mão dos R$200 adicionais por uma questão do horizonte temporal. Agora, quando o horizonte temporal é longo, ou seja, você só vai me pagar daqui a um ano, tá? Esperar 12 meses para receber 2, ou esperar 14 meses e receber mais 10%, eu prefiro esperar até março e receber R$2.200. Portanto, a racionalidade depende de fatores que não são constantes. Por exemplo, no nosso exemplo, o espaço temporal entre o recebimento ou o direito de recebimento. Mas tem outras coisas que afetam esse comportamento. Questões que são, inclusive, cognitivas, tá certo? Questões que dizem respeito à cultura de uma certa região, às expectativas. Então, a nossa tomada de decisão no sentido de agente econômico é racional no intuito de maximizar a satisfação ou maximizar o potencial econômico da própria decisão. Mas ela é sujeita a fatores ou variáveis que são externas ao comportamento que seria racional, fechado numa caixinha, etc.
Tá? Quem são esses agentes econômicos? Já antes que a gente se esqueça, a gente não pode esquecer que agente econômico é um conjunto de elementos, tá certo? São os consumidores, os investidores, os especuladores, os produtores, isso tudo a gente chama de agente econômico. Mas o criminoso também é um agente econômico. Por quê? É um indivíduo presumivelmente racional, que é influenciado por fatores externos, questões culturais, cognitivas, etc., e tenta maximizar o resultado da sua operação criminosa. Tá certo? Então, a partir da lógica da economia comportamental, surge o que a gente pode, então, chamar de teoria econômica do crime, como uma variante, como um subproduto da teoria da economia, das teorias da economia comportamental. Aqui, eu queria só fazer um adendo e explicar o seguinte, que a teoria econômica do crime é capaz de dar inputs, dar soluções, dar indicativos para a questão do crime, mas ela é incapaz de dar qualquer tipo de indicação para a questão da violência. Crime, violência, criminalidade e violência são objetos completamente diferentes. Né? Uma coisa é você estar andando no meio da rua, vir um garoto de 17 anos armado te assaltar e levar R$100. É crime. Tá certo? É um choque, você se sente violentado. Mas isso não é necessariamente violência. A violência é quando este garoto, esse adolescente, esse cara de 17 anos, está drogado, te para no meio da rua armado, leva os seus R$100 e te dá um tiro. Aí é uma violência descabida, uma violência que não tem racionalidade, nem limitada que seja, tá certo? Não tem racionalidade na lógica econômica da criminalidade. Então, separando isso, né, a teoria econômica do crime na verdade, é uma evolução de pensamento. Né? Ela começa, bem alguns anos atrás, com o que a gente chama de teoria das oportunidades. Na verdade, é o seguinte, essa teoria, sinteticamente, simplificadamente, diz o seguinte, existe um intuito, um espírito, um ânimo criminoso nas pessoas. E quando isso se manifesta, não tem jeito, a pessoa age de forma ilícita, tá certo? Na verdade, é o sociopata, é aquela pessoa que tem um descompassamento psicológico, em algum momento perde o controle, enfim, tá? Diante de certas oportunidades, o sociopata age. Diante de certas oportunidades, a pessoa que já é violenta por natureza age. Então, teoria das oportunidades. Disso vai derivar uma série de questões de caráter psicológico que vão ser, num primeiro momento, incorporados pela economia e depois acontece exatamente o contrário. Né? Os princípios da economia, principalmente os princípios da microeconomia, acabam influenciando os pensadores da psicologia, da cognição, etc. Bom, uma outra vertente, uma outra teoria importante é a teoria neomarxista, que diz o seguinte, o crime está relacionado com o modo de produção capitalista, ou seja, está relacionado com as desigualdades sociais, está relacionado com todos os problemas decorrentes de um capitalismo que não é organizado, de um capitalismo que não é socialmente justo, que não leva em consideração as necessidades das partes interessadas, dos stakeholders, etc. Não deixa de estar correto, né? Não deixa de estar correto. Nas sociedades mais empobrecidas, a violência é maior. Todos os dados apontam, todas as pesquisas do planeta apontam que sociedades mais equânimes, sociedades com melhor distribuição de renda, o nível de criminalidade é menor. Tá certo? Em países com muita pobreza, em países com desigualdade muito grande, o nível de criminalidade é maior, e aí, em algum sentido, está relacionado, sim, com o desequilíbrio do modo de produção capitalista. Bom, mas o que nos interessa é falar da teoria econômica do crime, no sentido literal, que foi desenvolvido por esse senhor, tá? O Gary Becker, que era professor da Universidade de Chicago, ganhou o Prêmio Nobel de Economia no início dos anos 90, e ele dá uma orientação absolutamente econômica para a lógica criminal.
tá certo? Ele diz o seguinte: o crime é uma atividade econômica como outra qualquer, se funda na racionalidade limitada ou mesmo na racionalidade do agente econômico, tá certo? E, como toda atividade econômica, está focada na busca do lucro. Ele diz, na frase que eu coloquei ali ao lado, ele diz o seguinte: é um equívoco da economia ou dos economistas não considerar a estrutura do crime como um setor, como uma indústria da atividade econômica de uma certa sociedade. Tá? E aí, essa lógica, para ser esclarecida, precisa levar em consideração dois aspectos, na verdade, três aspectos de comportamental, três aspectos que definem o comportamento humano, tá certo? O primeiro desses aspectos, tá, diz respeito ao seguinte: o agente econômico, a pessoa, tá certo? É absolutamente responsável pelas suas ações. Toda vez que há um desvio de comportamento, que ela opta pelo ilícito, isto é um problema de autocontrole, ou da ausência do autocontrole. Tá certo? Essencialmente, essa corrente afirma o seguinte: que não há, de fato, nenhum aspecto social que leve alguém a cometer um crime, tá certo? Isto é uma questão de autocontrole. Toda vez que eu consigo me controlar, eu evito fazer práticas ilícitas, evito fazer práticas que não são socialmente desejadas, ou, se você preferir, evito a criminalidade. Tá? Esta linha de pensamento diz o seguinte: que indivíduos que nascem em sociedade, em comunidade, têm baixo autocontrole, por exemplo, que têm problemas familiares, têm problema com álcool, tem problemas no casamento, não consegue se estabilizar em emprego, esse tipo de pessoa que perde o autocontrole com facilidade é mais propenso a cometer crime. Esta é uma linha de raciocínio. Há uma outra linha que a gente chama de teoria do controle social. Não tem nada a ver com autocontrole. Mas também a teoria do controle social não tenta explicar por que as pessoas cometem crime. Ela tenta explicar ao contrário. Por que as pessoas não cometem crime? E essa teoria afirma o seguinte: que, havendo algum controle, alguma estrutura de punição, o indivíduo é tolhido e, portanto, não comete atos ilícitos. Aí tem dezenas de exemplos, dos mais simples, de não avançar um sinal vermelho, por exemplo, que se você fizer isso, você corre o risco de ser multado, a não assassinar ninguém ou não roubar um banco, porque a sociedade tem alguma estrutura de controle. Tá? E, na verdade, a teoria do controle social alerta o seguinte: que o crime está relacionado exatamente à incapacidade do Estado de gerar medidas de controle. Então, o crime está relacionado à ausência do controle social que seria promovido pelo Estado. Tá? A essas duas teorias, que são mais gerais, a gente pode incorporar uma terceira, que também diz respeito ao autocontrole, que é chamada de teoria da margem de manobra. A teoria da margem de manobra foi desenvolvida por um autor mais recente, né, que escreveu o livro que eu acabei citando sem querer agora há pouco, né, O Imprevisivelmente Racional, que é um dos livros mais vendidos aí nos últimos anos. E o que ele diz? Ele diz o seguinte: que o indivíduo age com autocontrole até o limite em que a sua imagem possa ser preservada. Tá certo? Então, eu consigo, segundo ele, cometer ilícitos, atos indesejáveis e até pequenos crimes, desde que isso não fira a minha imagem pessoal. Então, ele dá alguns exemplos curiosos. Ele fala, por exemplo, é um ilícito você usar roupa de marca falsa, né? Falsificar marca, falsificar
jacarezinho da Lacoste, falsificar o CK do Calvin Klein, etc. E tal. Mas há um limite de tolerância que você admite fazer. Tá certo? Então, não há nada na sua cabeça que seja realmente criminoso usar uma marca falsificada, tá certo? Pegar um vídeo pirata. Tá? E quando você vai fazendo esses pequenos delitos, você vai alargando a sua margem de tolerância sobre você mesmo. Tá? Você, inclusive, segundo ele, vai começando a criar uma história para você mesmo, uma história que justifique os seus atos. E em algumas sociedades, como a brasileira, né, em que você tem o conceito da lei de Gerson, coitado do Gerson, que foi um dos melhores jogadores de futebol do Brasil, ele vai entrar para a história como o sujeito que sempre levar vantagem em tudo. Para os mais novos, só para contar uma historinha, essa frase associada ao Gerson diz respeito a uma publicidade de cigarro. Era um cigarro mais barato e o Gerson dizia, então, na propaganda, que preferia comprar aquele cigarro porque, afinal de contas, ele gostava de levar vantagem em tudo. Então, desta publicidade, o coitado ficou marcado como o cara que dá sempre um trambiquinho, dá sempre um jeitinho, etc. Então, mas voltando à questão, numa sociedade como a nossa, em que a tolerância para atos nós já aceitamos que queremos ganhar vantagem em tudo, tá certo? A gente alarga a nossa autoimagem de indulgência. A gente cria histórias, inclusive no Brasil, de pessoas que são literalmente trambiqueiras e que entram para a história como personalidades. Então, você vai aceitando que a desonestidade faça parte da sua vida, do seu cotidiano. E aí, você, segundo o autor, abre uma margem de manobra, tá certo? Que pode te levar a atos ilícitos, a atos mais criminosos, desde que isso não fira necessariamente a sua imagem. Bom, alguém poderia dizer para mim o seguinte, Ronaldo, isso aí é uma maluquice, que este troço é troço de europeu, troço de norte-americano, de sociedade rica, ou de classe média, média alta, tá certo? Bom, só que isso não é verdade. Isso acontece em qualquer movimento, em qualquer extrato da sociedade. Então, se você pegar os chamados meninos do tráfico das comunidades carentes do Brasil, das favelas do Rio de Janeiro, das grandes comunidades de São Paulo, etc., a lógica é literalmente a mesma. O problema é que as nossas restrições morais são diferentes das restrições morais deles. Mas o princípio é literalmente o mesmo. A partir dessas restrições morais que esta comunidade mais carente, etc., tem, tá? Você vai alargando a tolerância. E eu não sei se vocês sabem, há comunidades no Brasil que a polícia não entra porque não entra, tá certo? Simplesmente não entra, tá certo? E quem resolve pequenas questões que normalmente seriam resolvidas pelo Estado é o tráfico. É daí que vem a expressão os meninos dos tráficos. Então, eu estou com uma divergência, uma desavença com meu vizinho, quem resolve a desavença é o menino do tráfico. Eu levo para o pessoal da boca, que vai lá e resolve, tá? Salomonicamente às vezes de forma violenta, mas a comunidade como um todo admite a presença do tráfico, admite as consequências da violência correlatas e, no fundo, tá? Esse nível de tolerância permite uma margem de manobra, pelo menos nessas comunidades, muito maior, tá certo, do próprio traficante, que não só criminoso, tá? É reconhecido pela comunidade como criminoso, mas é reconhecido pela comunidade também como um agente mediador, tá certo? Das questões que acontecem naquele grupo social. Tá? Então, a margem de manobra, obviamente, no livro, é tratada como uma forma de pessoas que eu vou chamar aqui de normais, de classe média, etc., mas o princípio pode ser estendido para qualquer extrato da sociedade de qualquer país do mundo. Tá?
Bom, então, voltando à teoria econômica do crime, uma das questões que o Becker coloca é óbvia, né? Que o crime é um fenômeno complexo, né? Não é uma questão simples, não é uma questão tão linear quanto se poderia imaginar. Então, aquelas variáveis externas que influenciam a racionalidade ou a racionalidade limitada dos agentes, tá certo? É extremamente complexa. E o que ele tenta tratar é, a partir do individual, como é que eu posso chegar na questão geral. Então, partindo do individual, ele parte do princípio de que o crime se baseia na análise de custo-benefício. No sentido literal, tá? Qual é a vantagem de cometer um crime, de delinquir, tá certo? E quais são as sanções, tá certo? Qual é o benefício, a velocidade que eu recebo o benefício, tá certo? Qual é vis-à-vis o risco da punição. E aí começa uma série de discussões a partir deste conceito sobre o que a gente está chamando aqui de sanções, o que a gente está chamando de punições. Há diversos autores que afirmam que quanto mais rigorosa for a punição, tá, menor será o crime. Na lógica, retornando mais ou menos à lógica do controle social. Quanto maior for a punição, menor será a margem de crime. Há outros autores que dizem o seguinte, isso também é meio complicado, porque quanto mais tempo, por exemplo, você deixa uma pessoa presa, maior é o ônus para a sociedade. Por exemplo, nos Estados Unidos, há alguns anos atrás, houve um movimento para criar regras ou punições mais rigorosas, do que para nós aqui seria o Código de Processo Criminal, ficou mais rigoroso. Então, as pessoas passaram a ficar mais tempo presas. A possibilidade de redução de pena foi contida em vários estados norte-americanos. O resultado é que ficou muito caro manter um preso. Tá certo? Manter uma pessoa que vai ficar presa 40 anos, comendo, bebendo, tendo roupa, médico, etc, etc. Então, a parte da sociedade americana está discutindo ou rediscutindo, tá, o critério de aprisionamento. Há outros autores que dizem o seguinte, o problema do crime tem que ser ressarcido monetariamente. Então, multas, punições pecuniárias, etc., são sanções mais interessantes, o que também é meio complicado. E, no limite, há uma discussão muito interessante sobre o que seria a compensação perfeita. O crime gera uma violência contra alguém, notadamente quando é crime contra o patrimônio, crime contra a vida, mas gera uma violência contra toda a sociedade. Então, vamos tomar o caso, por exemplo, da corrupção. Que no Brasil a pessoa é presa, foi presa, a pessoa tem multa para pagar, mas isso não faz a compensação perfeita. Tá certo? Está muito aquém da compensação perfeita. Por quê? Quando o Estado desloca recursos que poderiam estar sendo colocados na educação de crianças, tá certo? E botam isso na mão de um corruptor, de um corrompido, tá? O que você acaba provocando não é só o dano financeiro do orçamento que não foi executado na área de educação. Você cria um dano no projeto existencial daquela criança, na capacidade daquela criança ter uma mobilidade social, uma condição melhor de vida lá na frente. Isto é que tinha que ser reparado. A prisão não vai reparar isso, a multa não vai reparar isso, mas tinha que, segundo esses autores, haver alguma forma em que a sociedade conseguisse ser reparada efetivamente pela corrupção ou por qualquer outro tipo de crime. Tá? Isso abre uma discussão muito interessante, que é um corpo teórico que vem crescendo muito, que é chamado de análise econômica do direito. Ou seja, há profissionais do direito, há juristas, especialistas no ramo de direito, principalmente penal, que tem incorporado na análise do direito outros aspectos, por exemplo, aspectos econômicos, aspectos da sociologia, aspectos da psicologia, ou seja, a ideia é alargar a compreensão e o alcance do direito.
E isso tem como princípio tentar viabilizar a forma da compensação que a sociedade teria direito em relação a algum ato ilícito ou algum ato criminoso. Bom, de qualquer maneira, voltando ou seguindo a trajetória da teoria econômica do crime, como a gente disse, o criminoso não é exatamente racional. Ele não consegue examinar todas, 100% das alternativas que estão a seu dispor para fazer uma análise de custo-benefício. Na verdade, ninguém consegue ser 100% racional o tempo inteiro. Então, nós todos temos racionalidades limitadas. Tá? E aí tem também diversos autores discutindo formas ou diferenças do que é essa racionalidade limitada. Um desses autores, tá, ele tenta dizer o seguinte, que a racionalidade possível, limitada, portanto, é a de você fazer eliminação de aspectos. Você vai criando situações problemas e vai encontrando alternativas em que você se centra num aspecto e abandona outros. Este aspecto tem outras alternativas, você se centra em um e abandona outros, tá certo? Até que você consiga chegar a uma única decisão ou uma decisão mais próxima possível da maximização da sua satisfação em relação ao evento. Tá? Isso pode acontecer na hora que eu vou escolher entre produtos no supermercado, escolher coisas mais sofisticadas como eletroeletrônicos, ou na hora de definir alternativas ou, aspas, estratégias sobre o crime. Tá certo? Então, o que faz um criminoso? Ele, na verdade, age com esta racionalidade limitada de escolher entre alternativas. Então, posso dar um exemplo, e aí vem a história da minha experiência, embora não tenha sido durante muito tempo, a minha experiência na área da Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro. Olha só, quando eu estava lá no Rio, na Secretaria, uma das minhas tarefas foi implementar um programa de georreferenciamento para fins de planejamento policial. Tá? Um dos grandes problemas do policiamento, se você voltar à teoria do controle social, é que a polícia precisa estar na rua. Né? E a gente descobre no comportamento humano que, na verdade, não precisa nem do policial propriamente dito. Né? Tanto é que em várias cidades brasileiras, carros que já não andam mais da polícia, né? A polícia para numa esquina e deixa o giroscópio girando de noite, de um carro que nem anda, de um carro que não tem gente dentro, apenas para garantir a presença do Estado naquele lugar. Tá? Isso tende a afastar, por uma questão das escolhas que o criminoso faz, tende a afastar o criminoso da onde, eventualmente ou efetivamente, se você preferir, o Estado está presente. Tá certo? Então, eu peguei nessa lógica de georreferenciamento, eu tinha um problemaço, que eu não tinha, primeiro, dados suficientes, né? Os boletins de ocorrência não eram confiáveis, etc. E não havia como fazer um piloto para o Estado inteiro. Então, o que a gente resolveu fazer? Pegar a cidade do Rio de Janeiro, essa é a bandeira da cidade do Rio de Janeiro, e uma região da cidade do Rio de Janeiro para fazer alguns estudos. Na verdade, um dos problemas desse tipo de ação é que você tem que deixar a criminalidade rodar, né, que é acontecer, para você georreferenciar e aí poder fazer estudos de inteligência em cima dos dados que você tem. Bom, então deixa eu mostrar para vocês o Rio de Janeiro. Isto aqui é a cidade do Rio de Janeiro e essas manchinhas em vermelho são as comunidades, as favelas do Rio, as grandes concentrações que a gente chama no Rio de Janeiro de comunidades. Tá certo? Bom, daí você vai dizer assim, provavelmente as áreas de criminalidade coincidem com as áreas da criminalidade.
Mais ou menos, né? Se você pegar, a maior concentração de crime está no entorno do que no Rio de Janeiro a gente chama de centro da cidade. Essa coisa aqui é a ponte Rio-Niterói, esse lado de cá é Niterói, e aqui é onde tem a concentração de bancos, grandes empresas, escritórios, etc. E tal. E na medida que você se afasta do centro, se aproxima da Baixada Fluminense, né, a criminalidade começa a crescer novamente. Bom, só que quando a gente fala de criminalidade, nós estamos falando de uma enormidade de tipologias de crime. Então, o que a gente resolveu fazer na ocasião? Como eu sou da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, eu descobri que estava acontecendo um problema toda noite, antes da aula, algum aluno da FGV era assaltado. Olha só, para quem não conhece o Rio de Janeiro, a FGV fica na praia de Botafogo, na esquina de uma rua chamada Farane. Tá? E nesta esquina aqui, todo dia havia uma tipologia de crime que a gente chama de assalto a transeunte. Tá certo? Alguém era assaltado, algum aluno da FGV era assaltado. Bom, a forma de solucionar isso foi muito fácil, tá certo? Na verdade, a forma de solucionar foi fácil porque acontecia o crime no intervalo de tempo em que a polícia estava mudando a ronda. Gente, não existe um carro para cada policial, não existe uma moto para cada policial. Você tem que sair com a sua viatura e ir para o batalhão para que a outra equipe pegue a viatura e volte ao patrulhamento. Exatamente nesse vácuo estava acontecendo os assaltos. Tudo propício, né? O vácuo de policiamento, exatamente na hora que está entrando o aluno para assistir a aula na FGV. Tá certo? Bom, a solução é simples, é só você mudar os plantões, né? Os horários de plantão, de modo que haja policiamento no horário de pico de movimentação de pessoas. Isso foi relativamente simples de ser resolvido. Mas nós usamos esse caso para estudar, georreferenciar e estudar a lógica da criminalidade, ou a racionalidade da criminalidade. Olha só que coisa interessante, tá certo? Voltando ali à FGV, você tinha todo dia um tipo de crime que a gente chama de assalto a transeunte. Alguém que vai roubar teu celular, meter a mão na sua bolsa, etc. e tal. Tá certo? Bom, aí você coíbe o crime neste ponto aqui. Sabe o que acontece? O bandido muda de posição. Como a gente brincava na Secretaria de Segurança, né? O coitado tem que comer, levar leitinho para a criança e tal. Ele vai continuar criminoso. Só que ele saía da área onde você coibiu o crime e começa a cometer o crime num outro ponto. No entanto, ele não vai se afastar muito da sua área. É uma coisa curiosa a racionalidade, né? Ele não se afasta muitos metros do seu ponto original. Então, ele começa a criar ações de criminosos de assalto a transeunte naquele ponto ali. Você vai lá e coíbe. Aí a pessoa sai daqui, o bandido sai daqui e passa a cometer crime aqui. Você coíbe. Ele anda aqui para frente. Você coíbe. Aí sabe o que acontece? Alguém vai falar assim, acabou o crime. Não, muda a tipologia do crime. Vejam só, amigos, para a polícia, tá? Cada tipo de crime tem um tipo de ação ostensiva. Tá certo? Então, para coibir assalto a transeunte, é um tipo de ação, um tipo de policiamento. Para coibir furto de automóvel, é um outro tipo de policiamento. Tá? Então, o que o cara faz? Ele vai vendo que as escolhas dele vão sendo limitadas, até que chega uma hora que ele pensa o seguinte, não dá mais para cometer esse crime, vou passar a cometer um outro. Um outro, que é um delito mais grave, é um delito que tem uma punição ou uma sanção maior, mas aí ele pondera, tá? O custo-benefício, sanção-benefício, sanção, recebimento de vantagens, e muda a tipologia. Agora, você dirá, isto é racional. Parece racional, porque é só presumivelmente racional.
o curioso do georreferenciamento que a gente fez foi identificar que o criminoso não sai de uma certa área. Ele estabelece uma certa área de ação. E isso não tem nada de racional. O racional, realmente racional, era sair da região de Botafogo e ir para um outro bairro da cidade. Mas não. Irracionalmente, literalmente, irracionalmente, ou, se você preferir, com uma racionalidade extremamente limitada, tá? Ele continua operando na mesma região. Bom, resultado, usando a capacidade de compreender aquilo que é a racionalidade limitada do criminoso, muito rapidamente a polícia consegue prendê-lo, porque você sabe como ele transita na região, na área, tá certo? E você sabe como ele muda e para qual tipologia de crime ele muda. Então, se você já coibiu assalto a transeunte, você sabe que o passo seguinte, neste nosso exemplo aqui, é tentar coibir furto de automóvel. E, em breve, o cidadãozinho aqui, o nosso bandidinho, vai ser preso. Tá certo? Bom, então, olha só. Nesta lógica de racionalidade, ou de racionalidade limitada, ou de escolhas até encontrar a melhor situação, toda e qualquer modalidade de crime pode ser explicada. Vai do policial que recebe uma propina para liberar uma multa, claro que isso não acontece no Brasil, por isso eu botei um policial russo aí, né? Tá certo? Mas isso tem uma lógica, a lógica da baixa punição, a lógica do baixo risco, a lógica da sensação de controle, tá certo? Que acaba gerando grandes escândalos, como foi o propinoduto do Brasil. Tá certo? O que acontece? Você vai ampliando a sua margem de tolerância, tá certo? Vai perdendo a noção de risco, vai fazendo cálculos de racionalidade limitada que levam você a ir aumentando cada vez mais o grau, ou o nível, ou a sofisticação do crime. Tá certo? Claro que isso assumindo riscos de sanções mais duras, sanções de caráter econômico, inclusive, com multas, etc., etc. Tá certo? Mas essa mesma racionalidade pode ser aplicada em furtos coletivos, como arrastões na praia, arrastões na Avenida Paulista, etc. Tá certo? Ou em crimes como o famoso escândalo do aviãozinho, né? O escândalo do Bernie, que conseguiu fraudar o sistema financeiro norte-americano em 65 bilhões de dólares, numa operação em que, literalmente, a lógica foi crescendo e o risco foi aumentando e a irracionalidade previsível, tá, foi gerando uma ação cada vez mais ampla, cada vez mais consistente. Bom, então, a partir da lógica do indivíduo, tá certo? A teoria econômica do crime começa a discutir como é que a sociedade pode lidar com esta estrutura de crime. A primeira questão, óbvia, é discutir como é que é o custo para a sociedade decorrente das atividades criminosas, tá certo? E aí você começa a levar em consideração uma série de aspectos, como eu citei no caso de parte dos americanos que começam a duvidar do sistema carcerário americano. Por quê? Toda vez que você pune, você prende, isso gera, além do ônus da própria criminalidade, do patrimônio que foi lesado, da pessoa que foi ferida, da vida que foi perdida, você ainda eleva os gastos da sociedade como um todo para garantir que aquele criminoso seja punido. Tá certo? Bom, então, se há uma contribuição importante do Becker, tá? Ela diz respeito ao fato de que as sociedades precisam pensar a criminalidade, o combate à criminalidade, os efeitos da criminalidade, numa lógica de alocação de recursos. Tá? Então, como é que eu posso ou devo alocar os recursos da sociedade para lidar com os problemas provenientes e decorrentes do crime?
Tá certo? É claro que quando ele se refere à alocação ótima ou à decisão ótima, né, ele está se referindo à menor perda possível para a sociedade. Né? Então, qual é o critério que precisa ser usado por uma sociedade para lidar a partir da sua realidade, da sua estrutura histórica, da sua cultura, da sua estrutura, voltando ao neomarxismo, de divisão ou distribuição de renda, como é que a política de segurança de uma sociedade pode ser estabelecida, sempre com o olhar de garantir que haja a menor perda para a sociedade como um todo. Certo? Bom, eu acho que este é um resumo da teoria econômica do crime. Fico à disposição de vocês, estou deixando meu e-mail, caso alguém queira contato, queira referências bibliográficas e tal, estou à disposição de vocês. Tá certo? Muito obrigado, foi um prazer. Estou à disposição.